Oi pessoal, professor Marcelo Carneiro, História de Israel, e nós estamos agora falando do período em que a Síria tomou o Reino do Norte, conquistando o Reino do Norte, quando acaba Israel e fica só Judá. Nesses slides que vocês vão ver, além de indicações de texto bíblico e coisas que são apontadas ali, eu queria chamar então a atenção nesse vídeo para três grandes aspectos dessa aula. O primeiro aspecto é com relação ao momento em que a Síria resolve fazer um avanço imperial para o Ocidente e para o Sul. Durante 500 anos, desde o período final do segundo milênio, né, entre o ano 1000 e o ano 700, até um pouco antes, a Síria esteve muito envolvida com questões internas, rebeliões. A história interna da Síria é uma história de muitos conflitos internos. Por isso, eles ficaram circunscritos, eles ficaram presos à região onde eles estavam. Resultado, nesse período, tanto Judá quanto Israel puderam florescer, puderam crescer. Não havia influência externa. Eles não tinham nenhuma grande política expansionista de fato, mas também eles não estavam sob pressão de nenhum governo externo, de um povo externo. Isso fez com que tanto Israel no norte quanto Judá no sul pudessem desenvolver suas políticas e crescer. Pois bem, em algum momento, lá pelo ano 750, os reis assírios resolvem fazer uma expansão. E essa expansão ela vai acontecer justamente em relação à própria Mesopotâmia como um todo e visando o Egito no sul. Na verdade, se bem me lembro, a gente comentou sobre isso em aulas iniciais. Os grandes impérios que estão na Mesopotâmia e no Egito, esses grandes impérios, eles acabam sendo, vamos dizer assim, os objetivos principais desses povos. E o que acontece com a Palestina, com Israel, com Judá? Eles estão no caminho. Não é o alvo dos assírios, mas eles, para chegar no Egito, precisavam passar ali pelo norte de Israel, pela Samaria, e precisavam passar pelo sul. E esse é o fator principal que vai mexer com as estruturas desses dois povos, desses dois reinos. O segundo aspecto que eu queria chamar é exatamente o comportamento de Israel com relação ao avanço da Síria. Segundo o texto bíblico ele não considerou muito o aspecto do Egito e pensou mais em outro contexto que estava acontecendo ali. É que Israel estava se juntando com o rei da Síria contra Jerusalém, contra Judá. E o rei de Judá, Acais é um nome que depois a gente vai voltar a falar dele em outra aula, ele pede socorro aos assírios, o que chama a atenção dos assírios para aquela região. Essa é a forma como o texto bíblico entendeu a situação internacional daquela época. Independente disso, o fato é que o Israel estava contra Jerusalém, Jerusalém se coloca a favor dos assírios, pede socorro, por isso é poupado naquele momento, a gente vai falar melhor disso na próxima aula. Mas com relação a Israel, os assírios vêm com força contra Israel, destroem várias cidades e obrigam o reino do norte a pagar tributos. Se o reino do norte pagasse tributos, a Assíria nada faria contra eles. Pois bem, o reino do norte começa a pagar tributos, mas quando há uma sucessão de reis, vem Jeroboão II, e Jeroboão II simplesmente para de pagar tributos. E com isso a Assíria se levanta contra Israel e automaticamente o rei é deposto, o povo é tirado da terra e vem a destruição do Reino do Norte. Então o Reino do Norte ele tentou suplantar a Assíria, mas não tinha força política, militar e não conseguiu sustentar uma rebelião contra o Império Assírio.
Então preste atenção nesse aspecto, muito importante. Os reinos, quando conquistavam outros povos, logo começavam a cobrar tributos. Isso evitava a total destruição do reino conquistado. No caso do Reino do Norte, eles não fizeram isso. E aí vem o último ponto que eu queria chamar a atenção, que é o modo de dominação assíria. Além do tributo que eles cobravam, os assírios tinham uma prática que eles colocaram, efetivaram lá no norte, que era o de tirar as elites, tirar a maior parte do grupo que vivia nessa região, tirar dali, levar para dentro do império deles como prisioneiros e levar para aquela terra povos diferentes. O que eles queriam com isso? Manter a terra produtiva por causa dos tributos, por um lado. Segundo, esvaziar qualquer possibilidade de rebelião futura, porque você desarticulava a estrutura principal do povo conquistado, que era a elite. E, em terceiro lugar, ao trazer povos, eles garantiam simpatia e fidelidade, lealdade a eles, porque colocavam ali pessoas, grupos leais ao Império Assírio. Isso fez com que o norte de Israel se tornasse muito misturado durante muito tempo. Somente posteriormente, vários judeus voltaram a habitar naquela região. Essa região futuramente vai ser a região da Galileia e vai ser a região da Samaria, duas áreas que no Israel antigo eram o Israel Norte. E não é à toa que ali vai ser chamado por Isaías de Galil HaGoim, a Galileia dos gentios, por causa dos povos que foram inseridos ali pelos assírios. Eu espero ter deixado aí bem apontado os aspectos mais importantes da aula. Outros detalhes, como nomes, não são o mais importantes. Importantes são esses aspectos centrais relativos ao aspecto político e histórico-social. Tá bem? Um grande abraço, até o próximo encontro.